Oi, gente. Vou fazer agora a introdução da terceira carta de João, né? Essa carta, ela tem, assim, um objetivo diferente, ela se atém aí a três palavras, que a gente poderia dizer assim, que seria é, verdade, amor e testemunho, né? Aquilo que nós cremos é a verdade, se nós cremos na verdade, nós exercemos o amor e com isso nós damos o testemunho da própria verdade. E João ele está escrevendo essa carta aqui a um homem chamado Gaio. Esse homem um, era um homem, provavelmente um homem que tinha posses, né? E esse homem, ele abençoava, porque tanto no início ele fala que eu oro para que a tua alma seja próspera, né? Amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Por quê? Porque ele tinha uma prosperidade financeira. E ele sendo firmado na verdade, a própria alma dele seria próspera. E qual é o motivo de João escrever essa carta, né? Mais uma vez aqui João tá se vendo ali numa situação. Esse Gaio, ele já contei um pouco aqui do contexto da situação dos missionários, como que era nessa época. E esse homem, ele abençoava muito a vida dos missionários, ele plantava na vida dos missionários, ele recebia, ele dava total suporte ali quando os missionários apareciam naquela área para poder pregar a palavra de Deus. Só que estava acontecendo algo meio constrangedor ali para esse homem chama Gaio, para Gaio, né? Porque o pastor da igreja ele não era a favor disso. Era um homem que se identificava, quem pastoreava a igreja nessa época, né, se identificava ali com as práticas judaicas, era um judaizante, então ele queria introduzir aqueles ritos judaicos dentro da igreja, né? E isso não é a verdade. João faz questão de dizer, por isso que João enfatiza tanto a verdade. E foi uma luta dos apóstolos durante todo o seu ministério, né? Todos os anos que eles trabalharam, né, ministerialmente, foi para combater. Primeiro que era a prática dos judaizantes que queriam introduzir as práticas judaicas no cristianismo, né? Tanto que lá no Concílio de Jerusalém chegaram a um consenso que eles não precisavam, que os judeus não precisavam deixar de fazer as suas práticas judaicas, porque aí era uma questão cultural, né? Questão de formação de cultura mesmo, de povo. Então, eles não precisavam deixar de fazer se quisessem. Eram ensinados desde pequeno, como a gente tem dentro da nossa cultura várias coisas, né? Que nem me vem assim a cabeça para mencionar. Mas também que eles não podiam exigir que os cristãos que começassem na igreja, os cristãos gentios, né, que não eram judeus, também não podia obrigá-los a fazer as práticas judaicas, que aí você estaria dizendo que teria que ter algo a mais do que a salvação em Jesus. Que ficasse claro, né, que a salvação era pela fé, somente, mas eles não precisavam deixar, mas também não podiam obrigar os gentios a fazerem. Então, aqui esse judaizante, porque o judeu ele tinha muito, ele foi criado dentro daquela cultura que ele não podia se misturar com os estrangeiros, que tem que lembrar que era a igreja gentia. Então, dentro dessa realidade aqui, ele era meio averso assim aos gentios, né? Então, quando iam aqueles missionários ali para aquela área, além dele ter essas ideias dessas práticas judaicas, de ter que instruir o povo nas práticas judaicas, né? Quem também aparecesse por lá, ele também enxotava, não aceitava, e se não obedecesse aos pensamentos dele, não concordasse com os pensamentos dele, ele excomungava, então ele se sentia o maioral, ele se sentiu dono para poder fazer tudo o que ele quisesse. E Gaio fica numa situação meio complicada, porque Gaio gostava de abençoar a vida dos missionários, né? Amava a missão, amava as missões, mas tinha um impasse. Como é que você vai fazer isso se o pastor da igreja rejeita? Então João escreve essa carta a esse Gaio, animando ele a fazer, né? Tanto que ele fala que o que ele tem de bom, que ele continue a fazer, né? Porque não imite os maus. Então, ele abençoava mesmo de maneira tremenda, porque missão não é coisa fácil, missão não é glamour. Não pensa que o missionário vai para tudo quanto é país, que é holofote. Não é nada disso. Missão é perrengue, missão é trabalho árduo, é entrega, é muito mais. Além do missionário dele ir levar a palavra de Deus, ele cumpre um papel até social ali. Ele age como enfermeiro, ele age como cuidador, como
professor, algumas vezes como professor. Então, realmente, eles suprem ali de tudo, né? E assim fica até uma inspiração para a gente de Gaio, que tinha esse coração aberto para a obra, né? Que a gente não entende o que é missão, a gente não entende a vida do missionário, como que a gente deve amar o missionário, como que a gente deve agradecer a Deus pela vida do missionário. A gente tinha que ter a prática do compromisso de oração todos os dias. Senhor, muito obrigada pela vida dos meus irmãos que estão espalhados pelo mundo, levando a tua palavra, que estão comprometidos. Sustenta eles, fortalece, providencia na vida deles. Abre o nosso coração, nosso espírito para ficar em oração. Abre também a nossa carteira para abençoar a vida deles, porque eles são seres humanos como nós, né? Abandonaram assim a sua pátria, o seu lugar, o convívio com seus familiares em prol do reino de Deus, mas também tem contas, tem filhos que tem que levar na escola, então às vezes muda de lugar, então adapta a realidade. É uma situação bem difícil, viu, gente? Que a gente abra nossa mente, que Deus abra nossa mente para a missão, que a gente honre o missionário, porque eu sei que um dia eles receberão a recompensa do Senhor, mas eu sei que disso depende a volta do Senhor, né? Que o evangelho ele se espalhe. E se a gente não pode ir, né? Nós não podemos ir com os nossos próprios pés, a gente pode enviar. A gente pode enviar recursos, a gente pode fazer em oração, mas a missão, ela também é obrigação nossa, é responsabilidade nossa. Missão não se faz dentro de igreja, né? Dentro da igreja a gente trata, a igreja é terapêutica. A gente fortalece dentro da igreja, a gente cuida, mas a missão a gente faz é fora da igreja, é ir além. E que Deus nos dê essa graça, né, da gente entender essa verdade. Pois bem, então esse homem, esse Diótrefes aí, que era falso mestre, né, porque estava querendo colocar as práticas judaicas dentro da igreja, e ainda por cima se sentia ainda no direito, na autoridade de resolver, de fazer o que ele quiser, de expulsar, de excomungar. Ele não tinha autoridade para isso, né? E aqui João faz até uma série de advertências. João já tinha mandado uma carta para ele, ele fingiu que não viu essa carta, que não leu, ele desconsiderou essa carta. O João cita aqui para Gaio, que mandou uma carta que era para ser lida na igreja, ele não leu, e João falou que se eu for aí pessoalmente, né, então ele vai lembrar ele, lembrando aqui que João era apóstolo, né, então nessa condição aí, os apóstolos tinham uma autoridade, vamos dizer, entre aspas, aí, eles tinham uma autoridade mesmo, eles eram ali, Jesus levantou, chamou esses homens com o intuito de edificar, como é que se vai dizer, de alicerçar a igreja, né? Dava os fundamentos ali, sabe quando a gente vai construir um prédio, alguma coisa, a gente não faz o fundamento de tudo? Então Deus deu a esses homens. Esses homens tinham essa responsabilidade, então eles tinham autoridade, né? A gente vê naquele caso lá em Atos de Ananias e Safiras, que eles venderam o terreno para poder dar o dinheiro para a oferta, para poder aparecer. E qual foi que Pedro falou para eles? Pedro exerceu juízo ali no Espírito Santo. O que Pedro falou para ele? Você não podia ter vendido. Por quanto você vendeu? Eles mentiram o valor. Os apóstolos não pediram nada, eles quiseram aparecer. E o que Pedro falou para ele? Né? Vai morrer, porque quem te mandou mentir ao Espírito Santo? Morreu ele e depois morreu ela, morreu a esposa. Então a gente vê ali que eles tinham, a gente vê o próprio apóstolo Paulo também falando lá naquele irmão, lá na carta aos Coríntios, né? Entregue ele a Satanás, que era o irmão faltoso, tinha cometido incesto dentro da igreja, tinha dormido com a mãe do seu pai. Então a gente vê eles ali até com uma posição mesmo de exercer juízo sobre eles, né? E João fala isso nesse sentido, que se João fosse lá, ele poderia exercer a autoridade dele de apóstolo, ele teria que exercer a autoridade dele de apóstolo, né? Poderia não, tinha, porque aí no caso estava comprometendo a igreja, estava comprometendo aí a verdade, estava comprometendo aí o amor, estava comprometendo aí o testemunho. Então era algo que a autoridade apostólica ela tinha de intervir nesse momento, né? E ele vai lembrar que a Demétrio, que foi o missionário que, né, teria sido ali rejeitado, teria sido colocado para fora, e João incentiva ele a permanecer incentivar a ele abençoar a vida dos missionários, né? E eu acho que isso é muito latente nos dias de hoje para a gente tem que pegar essa responsabilidade que Deus
nos dê a graça, porque plantar na obra missionária é um privilégio, não é mérito nenhum nosso, é um privilégio que nós temos. Se Deus abençoa nossas vidas financeiramente, é para a gente abençoar a vida das pessoas. E que às vezes a gente planta em tanto lugar errado, às vezes a nossa intenção pode ser boa, né? Mas às vezes o destino é tão diferente, às vezes a gente está até querendo alimentar falsos profetas, alimentar uma obra. Então, que Deus nos dê o discernimento, que a gente possa, né, discernir a obra que vale a pena, porque pelos frutos a gente conhece a árvore. E que Deus nos leve a plantar mesmo na obra que vai prosperar, a obra que ame a verdade, que ame a palavra e que ame a vida do Senhor, porque aquele que diz que ama a vinda do Senhor, com certeza plantará na sua obra. Que a gente ame os missionários, mesmo que a gente não os conheça, porque são profetas que estão indo levar essa palavra, fazendo assim com que a palavra avance. No nome de Jesus. Amém.